Léo, você é um homem muito bem informado, você lê os jornais, as colunas políticas, demonstrou isso, falando inclusive da coluna política que havia dito que o PT tinha desistido de sua candidatura. Você lê as colunas políticas. Coluna Poronga, jornal Página 20, que faz menção às ações dos mandatos de Gladson e de Perpétua e faz a seguinte referência a Aníbal Diniz, coluna Poronga. Ontem, apoiador do projeto de reeleição de Aníbal desde a primeira hora, reclamava à coluna que o gabinete do senador ou o próprio senador não agem para botar o mandato em evidência, assim como fazem Cameli e Perpétua. Opostos, cita como exemplo as agendas que a comunista e o pepista empreenderam ao Juruá e ao Envira no último fim de semana. Enquanto isso, cadê o Aníbal? Coluna Poronga. Mais um fogo amigo contra o Aníbal, Léo? A gente não pode falar sobre fogo amigo porque você é jornalista, você sabe muito bem que os jornais e os jornalistas, os colunistas têm suas opiniões. As opiniões, elas são livres e... Diz ele que um apoiador do Aníbal que dá informação. Não necessariamente a gente tem que concordar. E, obviamente, que as pessoas que apoiam também têm as suas opiniões. Então, é um direito de expressar uma opinião. Isso não quer dizer que essa opinião está correta. O senador Aníbal Diniz, acho que de maneira muito justa, estava gozando de pelo menos aí uns 10 dias de férias. Eu acho que isso não é problema nenhum. Vai iniciar agora uma agenda, né? Isso ficou definido na executiva, uma agenda que vai se estender até 15 de fevereiro, de visitas aos municípios. Já rodou os 22 municípios ao longo desses 3 anos de mandato. É um parlamentar exemplar, um grande tribuno lá no Senado Federal, foi eleito o 7º melhor senador já no primeiro ano, foi eleito o vice-presidente do Senado no 2º ano para um senador que na verdade, foi suplente e agora assumiu no último quadriênio do mandato do senador Tião Viana. Então, o que nós temos que dizer para o Acre todo é que o senador Aníbal Diniz é um senador que honra o Acre. Agora, as opiniões, elas são livres e a gente tem que respeitar, embora a gente não concorde com elas. Como é que está o clima dentro do PT entre o assessor Nepomuceno Carioca e as lideranças que apoiam o senador Aníbal Diniz? Esse clima ainda está pesado, é um clima ruim? E como é que o Hermício está trabalhando para contornar isso? O que nós estamos tendo hoje, é bom que o telespectador entenda também, o que nós estamos tendo hoje no PT é um processo salutar de discussão de teses, a respeito, sobretudo, a questão da candidatura de Senado. E é claro que mesmo quando você tem uma discussão de teses, animosidades são criadas no processo. Eu entendo que a forma como o debate foi para a imprensa, sobretudo via Carioca, ela naquele momento, foi uma forma inapropriada. Eu já, inclusive, externei isso a ele, eu acho que porque diminuiu, inclusive, a figura do presidente Hermício, que está fazendo um trabalho belíssimo, eu quero registrar isso nesse momento, do próprio senador Aníbal Diniz, que, na verdade, tem um debate interno. E o Carioca tem todos os direitos de expressar as suas opiniões, mas eu acho que da forma como foi feito, foi de uma maneira equivocada. Mas o que existe hoje, sobretudo a partir da reunião que foi feita ontem na executiva, os relatos que foram feitos, é que o clima, eu acho que está um clima de debate racional. Eu acho que é isso que tem que prevalecer. Eu fui dirigente do PT por mais de 6 anos, porque fui inclusive da executiva antes de ser presidente. E o debate a respeito dessas questões de articulação política, ele deve se dar na mais alta racionalidade. Depois a gente bota toda a emoção no período da campanha. Vamos lá, as perguntas do internauta. Boa noite, Léo. Boa noite, Alan Rick. Esse é o Willamis França. Gostaria de saber do senhor Léo Brito se a candidatura do senador Aníbal Diniz não seria um tiro no pé por conta de sua rejeição por líderes da Frente Popular. O senhor não acha que Perpétua Almeida não seria o melhor nome como candidata única pela frente, até mesmo para pagar a dívida por não ter sido candidata à Prefeitura de Rio Branco em 2012, escolhida pela frente, deixando assim uma boa relação com o PCdoB? Boa noite. Boa noite, Willamis. Agradeço pela pergunta. Eu acho que já externei essa opinião nas perguntas anteriores. Nós temos aí 2 grandes companheiros, Perpétua, Aníbal, 2 grandes partidos que são construtores da Frente Popular, estão colocando suas candidaturas. Como eu disse, eu acho que o melhor caminho
é o caminho da unidade. E, obviamente, que eu sei que tanto o PT, quanto o PCdoB, quanto os partidos da Frente Popular vão ter a sabedoria para tomar a decisão que seja melhor para a gente fortalecer a candidatura do governador Tião Viana, fortalecer a Frente Popular e a nossa unidade. Eu tenho certeza que essa decisão será muito bem tomada. Pois é, ele tocou em 2 pontos. A questão da rejeição que Aníbal teria dentro da frente e a desistência da Perpétua em 2012. Você acha que esses fatores vão pesar no final, na decisão final para a escolha do Senado? Na verdade, uma decisão como essa, a minha experiência mostra que são várias variáveis. Essa suposta rejeição, nós temos partidos que, inclusive, declararam apoio ao senador Aníbal Diniz. Então, tem rejeições de parte a parte. Exato. Perpétua também tem suas rejeições. Agora, na verdade, o que nós temos que fazer a avaliação, nós temos que fazer uma avaliação sobre o debate estratégico. Qual é o debate estratégico? É o que fortalece a frente e o que fortalece a candidatura do governador Tião Viana, nesse momento. Aí entra uma tese. E aí é exatamente sopesando todas essas variáveis é que os dirigentes vão ter a sabedoria para tomar a melhor decisão. Entra uma nova tese, o do convite do governador Tião Viana, claro, um convite que ele faria a Perpétua Almeida para ser vice de Tião Viana, uma vez que Perpétua agregaria toda a militância do PCdoB e a sua também bela memória eleitoral, porque é deputada, e também abriria para Aníbal ser o candidato único ao Senado. Você vê esse cenário como viável? Eu estou entendendo, eu não posso falar pelo PCdoB, mas todas as conversas que mantive quando fui presidente com os dirigentes do PCdoB, eles colocam de maneira muito clara. A nossa prioridade é a candidatura da deputada Perpétua Almeida para o Senado Federal. Então, isso é uma pergunta que você tem que fazer, inclusive, para dirigentes do PCdoB. Então, eu não acredito... Mas é viável esse cenário? Eu não acredito nessa variável. Muito bem. Vamos aqui, muita gente participando pelo... E lembrando que a decisão do vice é uma decisão que cabe ao governador Tião Viana. Sem dúvida. Alguns internautas perguntam sobre o site criado para o pagamento da multa de mais de R$667 mil, estipulada pelo Supremo no julgamento do Mensalão, a multa contra o ex-presidente do PT, José Genuíno. Léo, Ciba Machado disse aqui que ia contribuir e que lutaria para que o Genuíno tivesse essa multa paga pelos militantes petistas e pelos cidadãos que resolvessem ajudar nessa vaquinha. E você, também ajuda, Léo? Quem é José Genuíno? José Genuíno é um companheiro que lutou quase que a vida toda contra a ditadura militar, contra as injustiças sociais no Brasil. Foi um grande parlamentar do Brasil, um dos maiores parlamentares da história do Brasil, sobretudo no período pós-democratização, e que em mais de 30 anos de vida pública vive numa casa que muitos das pessoas que estão nos vendo na periferia de São Paulo com uma vida modesta. Foi presidente do PT em um período e fez um empréstimo, e esse empréstimo, que inclusive foi pago e foi inclusive aprovado pelo TSE, ficou decidido na justiça como se fosse um empréstimo para pagar deputados, mas na verdade foi para a minha convicção e tudo que eu pude pegar de informações foi feito para pagar dívidas de campanha. E aí eu considero que o José Genuíno hoje está preso e condenado injustamente. E respeito e respeitarei ele até o final da vida. Portanto, sem maiores problemas, sou inclusive professor da área jurídica, advogado, vou contribuir também, a minha solidariedade militante para o pagamento dessa multa ao deputado José Genuíno. Lembrando que até hoje, terça-feira, já ultrapassou R$200 mil de contribuição. O site que arrecada dinheiro para pagar a multa estipulada pelo Supremo contra o ex-presidente do PT, deputado José Genuíno, que inclusive foi acusado e condenado no julgamento do Mensalão. Léo, quando o PT vai decidir, para a gente finalizar aqui, essa questão do vice e da candidatura ao Senado, juntamente com o PCdoB e os demais partidos da frente? Você acha que existe uma data importante antes das convenções para que se estabeleça já essa pré-campanha? O que ficou definido ontem em termos de data é que o senador Aníbal Diniz vai fazer essas rodadas aí até mais ou menos meados de fevereiro.
Aí eu acho que depois desse processo vai se iniciar um processo de discussão dentro da Frente Popular. Eu acredito que não tardará muito. Eu acho que não é bom, inclusive, para a própria coligação que a gente fique nessa situação. Então, eu acredito muito num desfecho que seja aí a médio prazo, digamos assim. Quanto à definição de vice, eu acho que é uma definição que a gente tem que deixar, como eu disse, e falei isso ao governador Tião Viana, deixar ele bem à vontade. Nós temos até aí junho, né? Eu acho que até esse período aí, mais para adiante, ele vai dizer quem é a pessoa da sua confiança para cumprir essa tão valorosa missão que é a missão de ser vice-governador do estado do Acre, candidato a vice-governador. Conversei aqui com o advogado e assessor especial do governo, Leonardo de Brito, ex-presidente regional do PT. Léo, obrigado pela tua vinda, viu? Te agradeço, Alain, e a todos os telespectadores. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.